Um olá a todos os cristãos que acompanham o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante polêmico, que é a questão dos cristãos que frequentam um motel. E por que o motel é considerado o quarto íntimo de Satanás. Fiquem ligados no vídeo e até mais. Bem, gente, como vocês puderam ver na introdução do vídeo, o tema de hoje é motel, o quarto íntimo de Satanás. Muita gente me pergunta por que o motel é considerado o quarto íntimo de Satanás. Bem, nesse vídeo eu vou dar várias explicações do porquê deste local ser assim considerado. Mas primeiro, a gente tem que falar a origem da palavra. A palavra motel, ela é a junção de motor mais hotel. Portanto, motel. Essa palavra, ela surgiu nos Estados Unidos, um país que, como todo mundo sabe, é altamente motorizado, tem muitos automóveis. É uma grande concentração de motoristas e de hotéis. E por isso que existiu a necessidade de criar um hotel diferenciado, no qual as pessoas pudessem passar a noite, quando elas estavam em viagens longas e passando por várias rodovias e autoestradas, às vezes ligando um estado a outro, uma cidade a outra. Então, no caso, o motel ele serviria de alojamento para aqueles que realizavam viagens longas e por eles estarem distantes de casa, estarem dirigindo por várias horas e para não passarem a noite dirigindo, porque é muito perigoso, é muito arriscado, eles se hospedavam nesses hotéis. E como na maioria das vezes eram todos motoristas, daí surgiu o nome, motor mais hotel, que é um hotel diferenciado. Só que no Brasil, como muitas coisas passam a ter um significado totalmente diferenciado, o motel aqui passou a ser um estabelecimento de hospedagem cujo único objetivo era a prática de relações sexuais. Ou seja, ele não funcionava como um alojamento típico, como um hotel. Porque, na verdade, o motel ele cobra o valor apenas da diária, ou então da permanência por algumas horas, diferente do hotel, como no caso dos hotéis à beira-mar, no qual a pessoa permanece ali por vários dias, ou nos setores de hotelaria comum, no qual a pessoa viaja a trabalho e passa 2, 3, 4 dias em um hotel, aí viaja de avião, passa mais 2, 3 dias em outro hotel e assim vai, até cumprir o seu trabalho e viajar novamente de volta para o seu local de origem. É interessante destacar que nos motéis no Brasil são colocados à disposição do cliente preservativos, aparelhos de DVD com vídeos eróticos ou TV a cabo com canais adultos. O teto também é espelhado, tem banheira de hidromassagem, garagem privativa, para garantir maior privacidade e maior preservação da intimidade dos clientes. Então, como a gente pode perceber, é um local destinado para fins libidinosos, ou seja, para a prática de relações sexuais. E muita gente pode falar, mas no motel é para adulto, criança e adolescente não frequenta. Inclusive falam que normalmente nos motéis se exige carteira de identidade ou um documento equivalente para barrar a entrada de menores de idade. E às vezes, geralmente tem mais de uma saída para garantir a possibilidade de uma eventual fuga de um cônjuge que está prestes a ser flagrado pelo outro. Ou seja, nesse caso, a gente percebe que o estabelecimento, o motel, ele garante tanto a privacidade e a intimidade da clientela que ele tem medidas preventivas para evitar, inclusive, que a pessoa que está em adultério, que está cometendo a traição, que ela nem seja descoberta. Porque justamente o motel é para a pessoa ter uma prática sexual tranquila, sem qualquer problema. E em relação à entrada de menores de idade, a gente sabe que no Brasil as coisas não funcionam muito bem. Portanto, no motel pode haver sim a entrada de menores de idade. Até porque existem documentos falsos e existe a questão da corrupção. Se a pessoa maior pagar um suborno, praticar uma corrupção, muitas das vezes o funcionário do hotel permite a entrada de menores de idade. Então ali vai estar acontecendo o crime de pedofilia, os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Agora eu vou especificar por que o motel é considerado o quarto íntimo de Satanás. Como salientado, o motel é um estabelecimento destinado à prática sexual.
e é comumente um lugar frequentado por adúlteros. Você frequentando esse ambiente, você deitará em uma cama que não é o templo do casal. Ou seja, não é a cama que está na sua casa, onde você dorme com a sua esposa. É uma cama que já foi utilizada por várias pessoas, então não é o templo do casal. Já começa daí. Como é um local que já foi utilizado por muitos, ali, frequentemente, as pessoas vão para satisfazer os seus desejos e as suas fantasias sexuais. E claramente, essas fantasias sexuais, elas vão contra o que é estabelecido pela igreja e o que é estabelecido na Bíblia. Ou seja, as modalidades sexuais que são ali praticadas, elas vão contra aquilo que foi estabelecido desde o início. Vai contra o desejo de Deus do sexo ser sagrado, ser realizado da maneira correta, da maneira que foi traçada por Deus. Então, geralmente, esses desejos e essas fantasias sexuais realizadas principalmente nos motéis, elas vão contra a sacralidade do casamento e a sacralidade do sexo. O motel, ele é um local de contaminação espiritual. Se você frequentar esse local, com toda certeza, você vai estar atraindo para si muitas contaminações. E eu não digo de germes, de bactérias ou de micróbios, não, que isso pode acontecer também. Mas eu digo da contaminação espiritual realmente. Porque, como eu disse, no motel acontece muitas traições e, por vezes, até crimes contra a dignidade sexual, como o estupro e a pedofilia. Os lençóis e as fronhas sujas, elas podem ser lavadas. A lavanderia está aí para isso. Mas a imundície espiritual não. Ela permanece. O estigma permanece. Como o estigma permanece, a pessoa continua suja, contaminada espiritualmente. E não adianta a pessoa ter um arrependimento instantâneo e deixar de frequentar esses locais, sendo que posteriormente ela volta a frequentar. Aí não adianta, esse tipo de arrependimento aí não existe. O pecado permanece. A imundície espiritual permanece. Então eu digo isso para os casais. Se o templo do casal ele está ali como local reservado na sua residência, na sua morada, no seu local de descanso, você vai trocar o templo do casal, que é sagrado, por um local de contaminação espiritual. O verdadeiro cristão, ele jamais se submete a isso. Primeiro, que ele vai estar fazendo a vontade de Satanás. Porque como naquele local existem canais de TV a cabo que exibem programas típicos para adulto, ou até aparelhos de DVD, passam filmes pornográficos, o que acontece? Muitas das vezes você foi ali para ter uma maior intimidade com a sua esposa. Só que o simples fato de você ver a capa de um DVD, ou de você ligar a televisão e estar passando determinada programação, isso já incita a pessoa para o pecado. A pessoa já é tentada a pecar. E como eu disse, ela não vai fazer o sexo na modalidade permitida, na modalidade agraciada por Deus. Mas ela vai fazer outras modalidades que vão contra o nosso corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, realmente, quem frequenta o motel, ele sabe que ali estará presente todas as tentações, além da contaminação espiritual. Então, se você frequenta esses locais, se você vai em sex shop, compra produtos destinados a satisfazer os seus desejos e as suas fantasias sexuais, depois você não procure um pastor ou um padre para ter uma conversa, para fazer uma terapia de casal e tente resolver a situação. Porque você, como cristão, você sabe muito bem que isso é pecado. Porque esse vídeo, assim como todos os outros, eles são destinados a cristãos verdadeiros, para que a gente possa evitar esse tipo de contaminação. Agora, se você se diz cristão e concorda com isso, permaneça sim, porque a salvação é individual. Cada um tem o livre-arbítrio e sabe o que quer da vida. Mas como é tão bem dito na Bíblia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se você acha que isso convém para você, permaneça sim. No juízo final, as contas serão acertadas. Porque, na verdade, a Bíblia fala muito sobre como o verdadeiro cristão deve se comportar. E eu até hoje nunca vi um pastor e um padre, em suas pregações, ele recomendando um católico, um protestante ou um evangélico frequentar lugares cujo único fim é a prática sexual.
jamais um pastor ou um padre vai te orientar a fazer isso. Pois eles, como líderes espirituais, eles sabem que são locais de contaminação. Agora cada um tem o livre-arbítrio. Se você acha correto e se você quer sair da mesmice, considerando que ele é um local diferente, um local interessante, para você poder colocar em prática tudo aquilo que você queria, aí vai de cada um. Mas como eu adiantei desde o início, o motel ele é o quarto íntimo de Satanás. Você frequentando aquele estabelecimento, você já sabe que ali já aconteceu adultério, que ali já aconteceu crimes, por vezes até crimes contra a vida, que ali já pode ter acontecido estupro, que ali já pode ter acontecido pedofilia e diversos outros crimes contra a dignidade sexual. E como agora o atentado violento ao pudor também passou a ser considerado estupro, então também você tome ciência que mesmo a prática sexual que diverge da conjunção carnal já aconteceu ali também. Então o verdadeiro cristão, ele procura lugares para a sua santificação e não lugares que o levam a pecar, a estar atraindo para si as tentações. Ao invés de você, marido, convidar a sua esposa para ir ao motel, ou você, esposa, convidar o seu marido para ir ao motel, vocês poderiam estar participando de acampamentos para casais, poderiam ir no cinema, no teatro e outros espetáculos públicos, como show, como qualquer outro tipo de evento que vai te edificar. Agora, você frequentar um local de contaminação espiritual, realmente você está colocando seu casamento em risco. Isso se aplica também ao namoro e ao noivado cristão. Porque realmente os cristãos, eles devem seguir o namoro em sua modalidade cristã. Ou seja, que é vivendo a castidade. Todo verdadeiro cristão sabe disso. Que é uma recomendação tradicional e uma recomendação bíblica de praticamente todas as igrejas cristãs do mundo. Portanto, da mesma forma que o casamento ele deve ser um casamento cristão, o namoro e o noivado também partem do mesmo princípio. Então, se você namora ou está noivo e você frequenta um motel e você se diz cristão, seria interessante que você alegasse que você não é cristão de fato. Porque realmente o verdadeiro cristão, ele evita os locais de contaminação espiritual. E outra, a maioria das instituições religiosas cristãs, elas recomendam que a prática sexual ela só inicie após o casamento. Por que existe essa recomendação? Para evitar a idolatria do corpo. Para que o casal, tanto o homem quanto a mulher, eles não busquem o seu cônjuge, ou a sua futura esposa, o seu futuro marido, meramente pelo aspecto corporal, mas sim pelas qualidades. Pois uma vez casados, eles serão apenas um. E hoje, como é comum a idolatria do corpo, se busca apenas as qualidades corporais. E o casamento, o namoro ou noivado baseado nisso, não tem qualquer futuro. Se a pessoa começar a namorar, pode ser que ela até celebre as núpcias e se case. Mas esse casamento ele não vai durar, porque existe a idolatria do corpo. E quando você valoriza apenas o corpo como objeto sexual, não tem sentido nesse casar. Porque a pessoa ela sequer vai ser fiel. Porque quando chegar a velhice, o homem vai procurar uma mulher mais nova. Igualmente a mulher, porque eles se uniram visando apenas o corpo. E já é comprovado, por muitas pesquisas, que casais que mantiveram uma vida sexual ativa durante o namoro e o noivado, eles tendem a ter um casamento curto. Ou seja, a união tem prazo de validade. Porque se a pessoa já conhece intimamente a outra, inclusive o corpo, acaba aquele mistério, aquela curiosidade e aquele respeito. Muita gente fala que isso não existe, mas isso existe sim. E isso é comprovado por pesquisas. Quando as pessoas vivem uma relação totalmente aberta, totalmente livre sexualmente, no namoro e no noivado, quando chega no casamento, acaba o mistério, a curiosidade, o desejo, porque tudo aquilo já foi praticamente conhecido. E toda a essência da relação foi por água abaixo. Porque se a pessoa conhece intimamente a outra, a ponto de conhecer cada local do corpo da outra, isso no namoro e no noivado, quando chegar no casamento, ela já perdeu o interesse. É claro que se a pessoa se converter, se tornar um verdadeiro cristão, ela vai aprender a valorizar a pessoa por completo, e não só o corpo, não só o aspecto sexual. E pode ser
que esse relacionamento ele perdure, porque a pessoa agora valoriza a pessoa por completo e não apenas os seus órgãos sexuais ou a sua curvatura corporal, mas a sua envergadura espiritual, que é muito mais importante, pois as qualidades espirituais superam em muito as nossas qualidades, os nossos atributos físicos. Portanto, vamos ter cuidado em relação aos locais que a gente frequenta. Isso se aplica também aos bailes, às baladas e às festas, pois muitas das vezes o objetivo das baladas, das festas e dos bailes é unicamente sexual. Ou seja, existe um objetivo secundário. Ali as pessoas não vão para se divertir, elas vão à procura de um parceiro sexual. Então vamos ficar atentos a isso. Eu encerro o vídeo por aqui. Espero que minhas palavras tenham gerado uma reflexão a respeito do tema e que nós cristãos fiquemos atentos às ciladas do demônio, porque o demônio não brinca de ser demônio não. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.